Saudações cósmicas, professor Rogério Temporim. Um prazer enorme ter você aqui do outro lado da tela, trazendo agora um conteúdo de uma figura que eu admiro muito e eu tenho certeza que quem mexe com o baralho cigano já ouviu falar da Santa Sara. Ela é padroeira dos ciganos, padroeira dos oráculos ciganos também, por conseguinte. E mesmo os tarólogos têm que saber um pouquinho sobre esse universo dos oráculos que estão ali paralelos, e o baralho cigano é o principal baralho, Lenormand no caso, ele é o principal baralho que vai seguir junto com o tarô aí na atividade do oraculista, então é importante também. Para dizer que eu vou colocar esse vídeo dessa aula, é uma inserção depois desses cursos, tá? Então os cursos estão gravados, se você está dentro do curso de baralho cigano, esse vídeo foi gravado depois, eu estou inserindo ele depois, porque eu achei importante ter uma história da Santa Sara para você entender um pouquinho também da questão do baralho cigano e de como que tem um baralho que tem a Santa Sara, o baralho de Santa Sara. Então tudo isso a gente vai entender aqui hoje, tá? Gente, explicar coisas importantíssimas aqui, que é o seguinte: esse vídeo você tá vendo ele dentro do curso, você vai estar vendo ele dentro do curso, mas antes ele foi uma live. Então ele está rolando ao vivo aqui para os alunos e eu vou fazer a opção de não conversar com os alunos para não ficar muito ruído, ficar aquela coisa, ficar conversando no chat. Essas aulas ficam um pouquinho morosas. Então quem está vendo ao vivo, a minha equipe vai estar online, tá? Vai estar a postos aí para responder vocês e tirar alguma dúvida aí. Algumas pessoas que trabalham comigo e vão poder acompanhar a dinâmica do chat. E se você está vendo depois, então é um vídeo da aula. Aqui vai ter o mesmo peso que os vídeos gravados, tá bom? Outra coisa também no baralho cigano, provavelmente eu vou fazer a opção de deixar o vídeo durante o curso mesmo. E no tarô eu vou colocar como um extra, tá? Só para você ter aí essa informação que está, não é diretamente ligada, mas sim cruza um pouquinho a atividade do tarólogo, ele saber quem é a padroeira do oráculo do lado, né? Quem é a padroeira do baralho cigano. Então vamos lá, eu preparei uma apresentação aqui para você e espero que ela dê conta de tudo que eu quero falar, e tem bastante coisa, bastante curiosidade e coisas que as pessoas não sabem e a gente vai esclarecer um pouquinho aqui. Primeiro, gente, é importantíssimo eu assumir as informações que estão aqui como eu estou falando. Então eu me responsabilizo que eu fiz essa pesquisa, se ela tiver erros, tal, vai ter que cobrar aqui comigo, e são erros da minha pesquisa, tá bom? Eu falo isso porque senão as pessoas às vezes têm as coisas como verdade. Mas alguém falou, mas pode errar. Então eu fui em algumas fontes bibliográficas, claro, procurei, mas assim, se você ouvir outras histórias sobre Santa Sara Kali, você vai lá também conferir, de repente tenha outras informações que eu não tenha, não é? Mas, no geral, se você fizer uma pesquisa na internet mesmo, você vai perceber que as histórias de Santa Sara, elas caminham para o mito. O mito como? Então assim, vamos lá. A Santa Sara, ela é uma figura que ela caminha pela tradição oral, tá? E então assim, se tem o que se diz ser as ossadas delas enterradas numa igreja, mas a história dela não é uma história documentada, porque a gente está falando de uma figura, olha só aqui, ó, que é da época de Cristo, ok? Então essa é uma informação que muita gente não sabe. Acha, Santa Sara deve ser uma santa da igreja católica aqui, sei lá, né, de alguma época, século XV, XVI, enfim. Eu mesmo, quando não sabia nada de Santa Sara, achava isso. Mas a Santa Sara, o mito da Santa Sara, a história, diz que ela conviveu com Jesus, tá? Então ela conviveu lá com Jesus e acompanhou a paixão de Cristo. A paixão de Cristo é a morte, né, de Cristo, enfim. Então ela estava lá naquele momento e ela era uma das ajudantes de Maria. Essa é uma das histórias, tá? E aí quando Jesus morreu, imagina, ele era vamos dizer assim, um líder, né, de um grupo ali.
E quando ele morre, aí começa a perseguição a todos os discípulos. E aí ela teve que fugir, Maria fugiu, os irmãos de Jesus fugiram, todo mundo fugiu. E quem não fugiu foi morto, né? E aí ela precisou fugir. Essa é uma história, tá? Que ela foi filha... que ela foi... Acho que eu tô falando demais já. Daqui a pouco eu conto outra história. Ela não foi filha de ninguém por enquanto. Tá? Por enquanto ela foi ajudante de Maria. Essa é a história 1. E aí ela fugiu de Israel. E a história é muito bonita, essa história que você vai achar por aí, que é essa daqui, ó. Que ela foi colocada num barco à deriva, sem remo e sem provisões, tá? Então ela não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Colocaram lá num barco para na hora daquela loucura de fugir, ou ela pegou um barco, enfim, seja como for, esse barco não tinha nada, era só o barco, ele foi pela água. E a história, né, o mito aí oral, diz que ela pediu socorro a Deus, falou, olha, eu seguia Jesus, o mestre Jesus, enfim, e eu peço aí, rogo uma ajuda, e se o Senhor me ajudar, né, se Deus me ajudar, ou Jesus me ajudar, enfim, eu vou me dedicar ao Evangelho. Então a gente está falando aqui de alguém ligado ao Evangelho de Jesus. Então ela era cristã, se ela acompanhou a história de Jesus, estava ali, né, gente? Estava ali acompanhando a história de Jesus, que deve ser uma coisa, né? Vou até voltar na tela aqui e dizer para vocês, eu sempre fico pensando isso, sabe? Eu já tive essa curiosidade, falar, será que eu conseguia? Não, né? Mas assim, conseguia um filme disso, né? Imagina você ver como que foi essa crucificação de Jesus, mesmo que você não seja cristão, porque aconteceu, né? Tem os registros históricos disso, historiadores romanos falam até que nem sabiam que era Cristo, foi crucificado um fulano de tal lá, então tem registro de que teve alguém que foi crucificado, que chamava Jesus e tudo mais. Então como que foi isso, né? A gente é o começo de tudo, né? Quando começa o cristianismo começa a hora que eles abrem aquela pedra e Jesus não está lá, tinha ressuscitado, tinha transfigurado, enfim. Então imagina você poder ver isso, né? Ver como aconteceu isso, é fantástico. Agora você vai olhar para Santa Sara com outros olhos, ou seja, ela estava lá. A história é essa, ela estava lá, ela viu tudo. E ela foi para esse barco à deriva aí, para fugir. E ela fez a promessa que se ela fosse salva, ela ia se dedicar ao Evangelho. Olha que interessante, gente. O barco não tinha remo e tal. A embarcação chegou na França, aqui em Santa Maria do Mar. Eu não sei falar em francês, mas sei traduzir um pouco francês. Não sei como se pronunciaria. Essa é uma cidade da França, tá? Que tem até hoje e a gente vai falar, né? A capital da Santa Sara, né? Onde tem onde ela é a padroeira, onde tem a igreja de Santa Sara, né? Então, o que acontece? Ela chegou e foi recebida lá pelo povo cigano que já estava lá, nessa localidade na França, ok? Gente, não é pouca coisa, a gente está falando de uma viagem pelo Mediterrâneo, certo? E muito longa, então ela teve que ter uma ajuda aí mesmo, espiritual, divina, para conseguir chegar lá. Agora, olha que interessante, aí começam as outras adições dessa história. Disse nas histórias de Santa Sara que a Maria Jacobina estava nesse barco, né? E essa ilustração que eu busquei para vocês é justamente isso, ó, que é uma ilustração que tem mais mulheres, já é uma ilustração de uma fonte, um site que eu achei aqui falando isso, que não era só a Sara que estava lá, estava Sara e estava também a irmã de Maria, certo? E essa informação aqui, ela ajuda a fortalecer uma outra teoria bem interessante aí, que a gente já vai ver agora. Antes disso, dizer que ela foi canonizada em 1712, quer dizer, 17 séculos depois, praticamente, porque é muito forte o culto, era essa palavra que eu estava buscando. A cidade aqui de Santa Maria do Mar é a cidade onde tem o culto da Santa Sara, Cali, né? Cidade da França. E aí ela foi canonizada, demorou, né, para ser canonizada, por conta da intensidade, né, da devoção dos ciganos, muito embora a perseguição aos ciganos sempre foi muito grande, até hoje, né? Tem isso ainda. Muito bem.
E aí, gente, olha que interessante. Aqui, ó, a estátua dela na igreja de Santa Maria do Mar, ok? Então é lá mesmo na igreja que está lá na cidade de Santa Maria do Mar. Interessante. Agora você vê aqui uma coisa, essa informação é interessante. Ela era negra, tá? E Kali, eu coloquei aqui para frente, Kali quer dizer, ó, para você ver. Kali quer dizer negra. Então é Santa Sara Kali. Santa Sara del Cali, tem algumas formas de escrever isso, que quer dizer que ela é negra. Agora é interessante, isso é muito interessante, como essas santas negras, elas passam, né, por um embranquecimento aí. E eu achei imagens da Santa Sara, assim, Santa Sara branca, né, branca ariana. Nem vou mostrar para vocês aqui, e tudo bem, enfim, achei a imagem, não vamos ficar brigando por isso, mas tem que observar o quanto que há esse embranquecimento. Porque a Santa Sara nasceu no Egito. E, né, aí que é importante, a parte de Jesus no Egito é muito ignorada. Vocês sabem que eu estou escrevendo um livro já faz alguns anos, com a pandemia se atrapalhou tudo, eu parei, enfim, tenho que continuar ele. Aliás, esse ano eu pretendo lançar 2 livros aí, e esse daí também, que é um livro sobre a história de Jesus no Egito, falando dos terapeutas. Os terapeutas eram uma tribo do Egito, esse nome vem de lá, ali de Alexandria. E o período de Jesus no Egito é muito longo, ele só vai aparecer depois quando ele está adulto, que ele volta lá, né, para Jerusalém e tal. Aí, aquele período que fogem com ele, quando ele é criança, e todo esse período é bem provável que ele passou no Egito. E Santa Sara, em nascer no Egito, provavelmente em Alexandria, aquela região ali. Então é bem provável que ela conheceu ele ali, e todo mundo, né, conviveu com Jesus no Egito também, e ele também foi influenciado pelos terapeutas. Essa é uma história longa, mas faz todo sentido ela nascer no Egito e pensar que Jesus também não era ariano, tá? E acho que isso já está resolvido, né? Com todo mundo, não era branco, não tinha cabelo liso, não era, isso daí é mito. Ninguém era assim no Oriente Médio, ainda mais que veio do Egito, pele queimada, grossa, né? Então, são imagens que a gente constrói aí. Mas é interessante preservar isso aqui, ó. Você vê que aqui ela já tá, não está tão preservada como uma negra como aqui, na estátua dela mesma, ó. A estátua dela mesma. Aqui é uma estátua mais próxima do original, da devoção que vem pela tradição oral. Então ela está negra como ela devia ser mesmo, provavelmente. Muito bem, e aqui eu separei uma coisa interessante, que é assim, depois fiquei pensando, o pessoal vai até lá e depois vai brigar comigo e falar, não achei nada disso lá. Mas eu pesquisando sobre a Santa Sara, eu vi que existe o Mirante de Santa Sara. Eu não sabia disso. Falei, nossa, Mirante de Santa Sara, e fui pesquisar um pouquinho e vi que fica em Minas Gerais. Olha só, pensei que era até lá na França, alguma coisa assim, mas não, tá aqui. Tá aqui, né, pra mim, né? Quer dizer, nem pra mim, eu tô em São Paulo, tá longe, mas é uma coisa que dá pra ir uma vez na vida, um brasileiro pode ir lá. E aqui tá dizendo que é na Fernão Dias, quilômetro 865, estrada municipal, lá, em Pouso Alegre. Só que assim, claro, você não vai até lá, falar, o professor falou, eu vou pegar aqui e colocar no GPS. Tá brincando, né? Não que você vai fazer isso, mas mesmo assim, se você for um dia, tem que pesquisar isso, porque eu nunca ouvi falar disso. E eu já estive em Pouso Alegre, tá? Então por isso que eu tô achando estranho. Não estranho, deve ser verdade, mas dá uma pesquisada mesmo como que é isso. E interessante que tem lá um mirante onde tem a Santa Sara, imagino que seja um lugar alto, tem até aqui né, se a gente olhar aqui um parapeito aqui, as pessoas estão aqui de pé, né? Apesar que pela roupa que elas estão aqui, parece que é alguma encenação, alguma coisa cigana também, viu a roupa do pessoal aqui. Muito bem, agora vem a parte tchananã para vocês, que é a parte interessante dessa história. E eu assisti esse filme e não tinha, juro assim, não sabia, não ficou claro isso pra mim ali, né? Mas olha só que interessante. O filme é O Código da Vinci, que tem um livro também. Se você não assistiu, assista. Se você não leu, leia. É muito interessante. Tudo bem que é um pouco especulativo ou muito,
mas ele vai destrinchar alguns símbolos aí da Mona Lisa e tem essa história aí, né? Os Illuminatis vão estar muito ligados a isso no imaginário popular, que existiam códigos nas pinturas, em alguns lugares, algumas coisas apontando para histórias que estavam escondidas atrás disso. E aí, o Dan Brown, ele é um escritor de ficção, né? Mas ele vai fazer esse Código da Vinci se tornar um assunto muito falado numa época aí, que é a época do filme, do livro, que ele vai decifrar códigos que estão nas pinturas. Se não me engano, ele analisa a Santa Ceia também, enfim. Mas seja como for, no filme, o Dan Brown, ele vai sugerir que Jesus teve uma filha, tá? E essa filha é Sara, o nome dela. Isso tá no filme e eu lembro disso. Só que até eu entender, e é isso que eu pesquisei agora na internet, entendi agora essa parte da história, entender que essa Sara é a Santa Sara. Quer dizer, ele está dizendo que a Sara que a gente está falando aqui, que é Santa Sara, na verdade é filha de Jesus e Maria Madalena. Então quando eu entendi isso, aí falei, meu Deus do céu, fui até pesquisar no filme, porque no filme, essa atriz aqui, que ela tem a personagem, eu não lembro o nome da personagem dela, mas não é Sara, tá? Mas essa aqui é Audrey Tautou. Audrey Tautou, que tá mais velha agora, que a foto deles, até o Tom Hanks tinha até cabelo aqui. Na época do filme, acho que esse filme deve ter uns 30 anos, não sei, 25 anos, alguma coisa assim. No filme, no final do filme, eles descobrem, né, que ela é filha, ela vem da linhagem de Sara. Então ela faz parte do ramo de Sara. Então ela descobre lá, é um filme, enfim, de aventura, também lembra um pouco Indiana Jones, um monte de coisa, mas eles acabam chegando nesse termo de que ela é, então, uma descendente de Jesus, direta. Tá? E ela descende de Jesus porque ela descende de Sara, que é a filha de Jesus e Maria Madalena. E essa Sara é a Santa Sara. E é aí que entra a outra parte da história. Dan Brown, ele não inventou isso, ele buscou isso também numa tradição, que é uma tradição que existe, tá? De que Jesus e Maria Madalena casaram ou tiveram filhos, tiveram uma relação, o que, para mim, não é nenhum problema. Mas, obviamente, que para a cristandade, que se construiu em cima da Bíblia, que é um livro que a gente sabe que foi decidido num concílio, daquele jeito e tal, e esse evangelho vale, esse não vale e tal, para essa construção seria um absurdo pensar, mas aí eu já estou entrando, vou longe demais aqui no vídeo, né? Tem gente que vai brigar comigo. Bem, para mim não tem problema nenhum. Eu não estou dizendo que isso é verdade, tá? Que Santa Sara seja filha de Jesus e Maria Madalena. De repente é até improvável isso. Mas, se for uma possibilidade, para mim não tem problema. Agora você tem que saber, para não sair aqui do vídeo falando, olha, o professor falou que a Sara é filha. Não estou falando isso. Eu estou falando que é uma especulação do Dan Brown em cima de uma tradição. Existe essa tradição de Jesus e Maria Madalena serem casadas. E se você não sabe o que são evangelhos apócrifos, você vai sair agora da minha aula e vai digitar na internet para você entender que são os evangelhos que não entraram na Bíblia. Não tinha só os 4 evangelhos, tinha mais de 50 evangelhos. E no Concílio de Trento, principalmente nesse concílio, que se decidiu quais os evangelhos, quais eram os livros canônicos, e os outros eram apócrifos, tinham que ser queimados. Tem um evangelho, inclusive, de Maria Madalena, tá? Que foi achado depois pelos arqueólogos, mas enfim, né, isso daí se deixou para lá, porque contava uma história diferente. E que história é essa, né? É isso que a gente tem que pesquisar aí. Então, tem muita coisa aí. A gente não vai saber exatamente o que é, mas a gente pode acreditar naquilo que faz mais sentido pra gente, eu acho, né? Sem ofender o outro. E eu falo aqui, quando eu falo da cristandade, essa coisa toda, tem até gente que é cristã, eu também sou do meu jeito. Ó, Jesus aqui, ó, tá aqui, eu sou cristão também do meu jeito, mas eu falo com respeito, né? E se uma pessoa que não acredita nisso e não consegue conceber uma possibilidade dessa, eu digo assim, de Jesus ter uma parceira, casar, né, ter uma relação sexual, então tudo bem, né? Fica dentro do seu limite e não tem problema, né? Então cada um vê as coisas do jeito que quiser ver.
Mas é interessante isso aqui, né? Fica aqui para você também. E tem a ver com o todo aqui, tem a ver com a história da Santa Sara, tá bom? Bem interessante, né? Essa parte. E agora, para terminar a nossa aula, eu vou aqui mostrar para vocês algumas preces de Santa Sara que eu achei na internet, e umas curtinhas, tem algumas mais longas, só para você poder aí, quando você quiser, antes de fazer sua leitura ou depois de fazer a leitura, pode ser do tarô, pode ser do baralho cigano, você fazer essa prece, tá? Só estou lendo com você aqui e vou deixar lá embaixo aqui na aula também para você depois copiar e tal. Só vou ler, tá? Prece 1, que é essa do primeiro parágrafo. Mãe de todos os ciganos e protetora das carruagens ciganas, rezo invocando o teu poder, minha poderosa Santa Sara Kali, para que abrande o meu coração e tire as angústias que depositaram aos meus pés. Santa Sara, me ajude. Essa prece, claro, não é uma prece exatamente para a leitura do baralho, mas é uma prece divulgativa, né, no caso. Mas a gente pode fazer depois de uma leitura para uma cliente ou ensinar para uma cliente. A outra é curtinha. Abra meus caminhos para a fé no teu poder milagroso, Santa Sara. São todas preces individuais, tá bom? Essa daqui bem curtinha que foi, né? E a última aqui, ó. Sempre você pode invocar o nome dela junto. Santa Sara, venceste o mal, todas as tempestades e caminhou nas estradas que Jesus andou. E aqui fala das tempestades e tudo mais, né? Provavelmente ela nesse mar aí solto, ela enfrentou muitos problemas. E por isso que ela venceu, por isso que ela virou padroeira e por isso que a gente está aqui falando dela, né? Então é isso daí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Foi aí só um excerto curtinho sobre Santa Sara. Um prazer falar dela aqui, muito emocionante, e espero que seja de contribuição para você essas informações, e você pesquise, procure, sempre tenha esse espírito de questionar e pesquisar, nunca se dê por satisfeita, porque sempre tem mais para aprender, tá bom? Um forte abraço e daqui a pouco eu tô de volta. Valeu para todo mundo que estava aí na live, um forte abraço no coração de cada um, tá? E até a próxima.